Estivemos no Paraguai exatamente no dia de El Niños, né, o dia das crianças. E diferente aqui do Brasil, o dia das crianças aqui a gente celebra um dia de alegria, sim ou não? Lá para eles é um dia triste. Porque ao longo da história das nações, foi exatamente no dia das crianças que eles viveram um marco muito triste na história daquela nação. Décadas atrás, aconteceu a Guerra do Paraguai, né? O Brasil entrou em guerra com o Paraguai e nenhuma dessas batalhas, o exército brasileiro já tinha matado grande parte dos soldados daquela nação, dos homens daquela nação, e só estava ficando as mulheres e as crianças. E o exército brasileiro marchava, e as mulheres, com medo, temendo pela sua vida, colocaram as crianças para tentar deter o exército brasileiro. E décadas atrás, o exército brasileiro passou por cima e matou aquelas crianças. E isso marcou a história daquela nação. E o Dia das Crianças é um dia triste, porque ele celebra a vida de muitas crianças que foram mortas durante uma guerra, que eu acredito, eu não sei o que trouxe de benefício para essas nações. Uma ficou com o estigma de assassino e outra ficou com o estigma de morte. E que louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque hoje, fala assim comigo, hoje, o Senhor permite que a sua igreja possa alegrar algumas vidas e remover essas marcas de tristeza em um dia tão especial como o Dia das Crianças. Jesus diz: deixem as crianças vir até mim. A Bíblia fala que o reino de Deus pertence às crianças por causa da sua inocência. E no sábado passado nós pudemos fazer uma festa para algumas crianças numa comunidade, na verdade numa igreja missionária que está construindo um altar, um orfanato. Nós visitamos, conhecemos, tive o privilégio de conhecer um pastor extraordinário, um pastor Christian, e eu creio em nome do Senhor Jesus que numa das visitações dele no Brasil, eu quero trazer ele aqui para derramar algo poderoso sobre nós, algo que ele derramou sobre a minha vida junto com os pastores e que realmente tocou aqui dentro. Ele tem uma obra missionária e está começando lá um projeto de uma igreja com uma grande previsão para formar crianças através de escola e um orfanato. É no último bairro de uma pequena cidade de fronteira. A igreja dele está aqui e a cerca dali, a cerca a alguns metros já é uma selva. E ele, para nos animar, disse assim: pastores, dias atrás uma onça pariu ali depois daquela cerca. A gente algumas vezes está orando aqui e vemos as onças passarem e nós ficamos muito felizes porque falamos: nós somos corajosos, sabe? O mais valente ficava perto do carro com a porta aberta. Se a onça via, a gente corre. Então foi experiências desse tipo que eu vivi na semana passada. E eu acredito que houve liberação profética. Porque enquanto eu estava nessa missão na Tríplice Fronteira, vivendo um derramar sobre a minha vida para compartilhar contigo de tríplice unção, nós estávamos vivendo aqui como igreja um encontro com Deus, uma coisa nova, e como o Senhor disse, também foi uma coisa linda, amém? Fiquei muito feliz quando eu retornei para casa, colhi alguns testemunhos, alguns relatórios, que me animaram bastante. Todo encontro é uma guerra espiritual, é uma batalha. Eu vi os testemunhos, acompanhei o culto online, fiquei muito feliz, porque apesar de não estar presente, a igreja sabe da sua identidade, não abre mão da responsabilidade. Vocês me deixam muito feliz. Obrigado, minha família, minha esposa, os discípulos dessa casa que honram e que amam tanto o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem está com expectativa para o que Deus vai fluir hoje aqui, diga aleluia. Meu irmão, de verdade, eu não tenho nada, não sou eu, mas Deus tem algo especial para você hoje. Eu vou falar de novo para você não se distrair. Se você está conversando, não converse mais, mas preste atenção. Hoje Deus tem algo especial sobre a tua vida, no mínimo 3 vezes mais além da tua expectativa. Quem recebe? Amém? O tema da palavra de hoje, queridos, é algo bem sugestivo. Nós estamos no mês de ouvir e pregar, e o tema é esse: ressuscita. Fala assim comigo: ressuscita.
A ressurreição de Jesus foi a cereja do bolo, foi o fechamento, foi o estar consumado, se concretizando no mundo espiritual, para perdoar os nossos pecados, para nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino da luz, para remover toda a maldição contra nossas vidas a partir do nosso arrependimento. Então, quando Jesus ressuscitou, Ele nos deu o direito, através da sua ressurreição, da vida eterna nele. Através da ressurreição de Cristo, nós também podemos receber a ressurreição e, portanto, viver eternamente. Então, a ressurreição foi a coroa, foi o galardão, foi o presente que Deus deu para toda a humanidade através de Jesus. Foi a plenitude do amor do Pai. Quem se alegra com isso, diga aleluia. E nesse mês, querido, mês de agosto, que é um mês de gosto, é um mês de alegria, é um mês de celebração, nós estamos debaixo de um tema profético, ouvir para pregar. É muito importante como esse tema é espiritual, como esse tema, ele pode transformar vidas, porque quando ouvimos a voz de Deus, nós reproduzimos vida. Aleluia. Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são os belos os pés daquele que anunciam, que pregam as boas novas. Boas novas aqui no original é Evangelho de Jesus. Quem se alegra, diga amém. Dá uma olhadinha para os teus pés. Veja como são belos os teus pés. Veja como brilham, como são reluzentes, como deixam um rastro da glória de Deus. Talvez você não esteja entendido, porque talvez a tua visão espiritual ainda não esteja aguçada para ver a beleza dos teus passos, do rastro, do registro que fica nos lugares por onde você passar. Talvez você não tenha entendido, mas Deus te trouxe para um ambiente onde tudo é possível que crê, para transformar o teu entendimento. E a partir de hoje, se você crê, onde você passar, vai ficar um rastro da glória de Deus em todos os lugares. Se você crê, diz amém, igreja. Perdão, eu estou com uma sequela de gripe ainda. Essa semana já melhorei bastante, mas a tosse ainda tem incomodado um pouco. Nós sabemos que, como a Igreja de Jesus, nós temos uma responsabilidade. Nós não vivemos religião, nós vivemos missão. Nós não vivemos uma torcida como um time de futebol. Olha, eu sou crente, eu sou católico, eu sou muçulmano, eu sou espírita, eu sou verde, eu sou azul, eu sou amarelo. Nós não vivemos esse tipo de situação que prende nas guerras da terra. Nós vivemos uma missão. Nós somos a Igreja de Jesus. Então a nossa missão é ser a continuidade de Cristo nesta geração. Jesus disse: vocês farão obras maiores que eu fiz. Olha só a riqueza desta revelação. Jesus está dizendo que nós, meros mortais, ou como o apóstolo Paulo também fala nas Escrituras, inspirado por Deus, ele diz: pobre, miserável, pecador que sou. Olha só, nós, pobres, miseráveis, pecadores, recebemos a comissão, o privilégio, a responsabilidade de ser a continuidade de Jesus e de fazer obras maiores do que a que ele fez quando esteve aqui presente. E a Bíblia deixa claro que, se fosse para registrar tudo o que Jesus já realizou, não haveriam suficientes livros no mundo, não existiriam livros suficientes na terra para escrever tudo o que Jesus fez. Você pode imaginar, será que você pode visualizar através do teu espírito a grandeza da missão que Jesus deu para a igreja, da qual eu e você representamos? Se você entende, diz amém. E essa igreja, querido, ela não pode ser confundida com religião. Nós somos um barco, nós somos um ministério, nós somos um grande navio. E deixa eu esclarecer algo. Quando fala um grande navio,
Alguns aí logo já falou, um cruzeiro. Sabe aquele cruzeiro pela costa do Brasil? O Senhor já nos levou, eu e minha esposa, alguns anos atrás, a participar de um cruzeiro. Na verdade, nós fomos para um encontro em alto mar que foi maravilhoso, né? O Mar das Conquistas, lembra, amor? Foi tremendo. Mas quando a gente fala de cruzeiro, de navio, as pessoas ligam logo no prazer. A igreja é um barco, é um grande navio, mas não é um navio de cruzeiro, não é um navio de lazer. Nós somos um grande barco, e como esse barco, nós somos um barco de pesca. Porque a nossa missão é ser continuidade de Jesus. Jesus ungiu seus discípulos, que eram meros pescadores, em algo muito mais poderoso. Toda a pesca, todo o sustento que eles retiravam das águas naquela época, eles vendiam, comiam e ficava por ali. Mas a partir de se encontrar com Jesus e de aceitarem a missão, toda a pesca deles marcou a história da humanidade, marcou para uma eternidade inteira. Jesus te escolheu para fazer parte de um barco em movimento, e não é um barco de cruzeiro, mas é um barco de missão, e a nossa missão é pescar. Nas tuas mãos, através da tua vida, está a eternidade sua e de muitas outras pessoas. Quem se alegra, fala amém em nome de Jesus. Mateus 4,19, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Esse é o barco, nós somos pescadores. É claro que como pescador no reino de Deus, navegando pelas águas da vida, nós vamos receber muitas bênçãos, nós vamos sentir muita alegria, como se fosse num barco de cruzeiro. Não é porque o barco é de pesca que nós não possamos ter um momento de contemplação, sabe? Aquele pôr do sol, aquela imensidão das águas, a grandeza, aquele algo peculiar, diferente, aquele dia especial para quebrar a rotina. Vai ter dias, meu irmão, que Deus vai fazer com você um dia tão especial, que vai trazer tanta alegria na tua alma, que vai ser bem melhor do que uma experiência de um cruzeiro aqui na terra. Deus vai te levar a navegar nas águas da vida, da sua intimidade, e isso vai marcar a tua vida, vai marcar a tua alma, e vai ser reproduzido na vida de muitos outros ao teu redor, em nome do Senhor Jesus. No mês que nós estamos debaixo dessa palavra profética, de ouvir para pregar, é muito importante, mas muito importante mesmo, você ter sensibilidade nos teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, querido, Ele fala conosco através do Espírito. E quando você ouve a voz do Espírito Santo, você não perde o foco, você não se distrai, você não se desvia do caminho que vai te conduzir ao teu destino profético. E uma alma sensível à voz do Espírito Santo, ela não se perde jamais. E em nenhum momento ela tem dúvidas. E se por um acaso vier um pequeno momento ali de dúvida, ou algum momento de vontade de desviar, o Espírito logo alinha os passos, e você sempre vai pisar com a tua sensibilidade da alma, ouvindo a voz de Deus, você sempre vai pisar exatamente onde teus pés devem permanecer. Quão belos são os pés daqueles que anunciam a voz do Espírito Santo para as nações da terra. Glória a Deus. E nessa viagem, o Senhor me levou para viver um momento maravilhoso. Muitos anos atrás, num momento de ofertório, eu fiz uma oferta bem expressiva. Eu ofertei um valor inédito na minha vida, um valor muito alto, né? E naquele momento de oferta, eu recebi uma profecia que falava assim: e Deus vai te fazer pisar em terras que você não sonharia em pisar e que você nem imagina que existe. Ah, meu irmão, Deus já me levou em tantos lugares nessa terra. Desde aquela rua que eu jamais pisaria, quando eu vejo, eu nunca vim nessa rua. Olha, a palavra de Deus está se cumprindo, porque quando você é fiel no pouco, Deus te leva na grandeza. Então eu reconheço Deus até quando eu vou naquela rua, eu nunca vim nesse lugar, glória a Deus, a palavra de Deus está se cumprindo. Então semana passada eu fui na missão
E até a gente comentou, nós vamos visitar as cataratas de Foz do Iguaçu. Eu até imaginei algo, fiquei feliz, mas eu não dei aquela devida atenção até chegar no lugar. E eu mandei uma foto para a mídia aí. Apaga a luz, para ver melhor. Olha, que momento maravilhoso, gente. Que experiência. E um lugar lindo. E de verdade, eu fui surpreendido por Deus, pois eu não esperava tanta grandeza. Mas o importante não foi o que eu vi, foi o que eu ouvi. Apocalipse capítulo 14. Tá bom para tirar minha foto? Chega de ostentação. Apocalipse capítulo 14, versículo 2. Olha só. Ouvi um som dos céus, como o de muitas águas, e de um forte trovão. O som que ouvi era como o do arpista que tocava as suas harpas. Sabe o que a Bíblia está falando? Que essa é a voz de Jesus, semelhante a um som de muitas águas. Aqui em Apocalipse o contexto é que o Cordeiro de Deus falou com o apóstolo João, e ele ouviu a voz dele como o som de muitas águas. E quando eu cheguei diante daquela quantidade imensa de águas, aquela beleza maravilhosa que realmente, você está desse lado aqui é Brasil, e do outro lado é Argentina. E você acabou de cruzar uma fronteira, sabe? Você olha para o outro lado, já é uma terceira nação. É um momento muito especial, porque tem 3 fronteiras. E quando a gente cruza uma fronteira, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, atualmente nunca mais será a mesma. E quando eu fui nesse lugar, querido, junto com os pastores, desde a casa, né, a gente chegou na quinta-feira à noite, saímos aqui de madrugada, passamos o dia viajando, chegamos na casa que nós alugamos para passar os 4 dias lá. Nós nos reunimos pela manhã para orar. Então a gente sentou numa sala, começamos a conversar, a falar da Bíblia. Olha, qual o propósito de estarmos aqui? Nós vamos interceder, nós vamos fazer isso. E nós começamos a orar, e houve uma voz de Deus que disse conosco assim: apenas cantem. Então nós saímos ali com adoração. E teve um momento no carro que, espero que esse vídeo não vaze nunca, mas houve um som ali, sabe daquele blues gospel lá dos Estados Unidos, da igreja negra, daquele filme que a gente vê os negros cantando com aquela unção, com aquele poder. O apóstolo Júnior colocou no som do carro, meu Deus, eu me transformei. Eu até falei para minha esposa, eu sou negão. Porque é uma unção, é algo muito poderoso que tem naquela adoração. Então Deus marcou a nossa vida com unção, com palavra e com experiências. E foi foi extraordinária. E quando Deus disse assim, apenas cantem. Quando nós chegamos nas cataratas, nós nos encontramos, havia 10 pastores, 10 igrejas lá representadas, tinha pessoas de outras igrejas que se encontraram conosco, missionários que nos acolheram, e a gente, com um violãozinho, ficamos num mirante, de frente para as cataratas, e começamos a cantar, a adorar a Deus. E começamos a fluir ali, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. A gente estava cantando este louvor. Que bom que você cantou, né? Porque eu cantando. A gente adorando a Deus ali, foi tremendo. E o Senhor começou exatamente a falar comigo. E foi ali que Deus revelou a palavra que eu vou começar a pregar agora para você. A voz de Jesus é semelhante ao som de muitas águas. E naquele fluir de águas, muitas águas das cataratas de Foz do Iguaçu, querido, Deus falou comigo e Ele falou sobre ressurreição. Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E Ele me perguntou:
Filho do homem, esses ossos poderão tornar a ter vida? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Nós vamos continuar lendo essa passagem, vamos ver mais alguns versículos. Mas eu preciso parar aqui para acrescentar algo que o Senhor falou comigo durante a leitura e meditação dessa palavra. Dias atrás o Senhor falou conosco a respeito de organização. E o Senhor falou novamente a respeito de ouvir para pregar nesse versículo. E aqui culmina, junta-se, querido, uma unção de organização e de ouvir a voz de Deus. O Senhor levou o profeta a um vale de ossos secos, porque o vale de ossos secos aqui é um cemitério, no meio de um deserto, um lugar sem vida. Um lugar onde nada está acontecendo, um lugar onde só tem morte, e o som da morte impera. O Senhor levou o profeta para transformar aquele lugar. E o Senhor, primeiro ele fez questão de mandar organizar. O Senhor organizou aquele vale de ossos secos através da voz do profeta, ou seja, o profeta ouviu a voz de Deus e liberou um decreto que começou a organizar o ambiente, o lugar que não acontecia nada, o lugar que tinha um silêncio de morte, um silêncio que a morte deixa. Tem áreas da tua vida que estão num silêncio de morte, mas Deus vai ressuscitar hoje. Deus vai voltar a fazer barulho. O barulho é vida, vida é movimento, é a voz de Deus fluindo com o som de muitas águas, águas purificadoras. No deserto é o oposto de um lugar de água, e Deus vai manifestar uma coisa nova. Ele vai construir um rio de água viva no deserto da tua vida. Se você crê nisso, diga amém. Ele disse ao profeta: olha, você está vendo essa bagunça? Você está vendo esse cemitério, esse silêncio, essa morte toda? Essa situação pode mudar? O profeta falou: Senhor, o Senhor que sabe. O Senhor que sabe. Realmente, querido, Deus sabe de todas as coisas. Mas nem tudo é Deus quem faz. Repete assim comigo: nem tudo é Deus que faz. Tem coisas, meu irmão, que é necessário a gente agir. Assim como nós geramos uma expectativa em Deus, Ele também gera uma expectativa em nós. Deus espera da gente algumas ações. Quando Deus nos chama, quando nós entramos na sua presença através do sangue do nome de Jesus, nós recebemos não só a missão de ser a igreja, mas nós recebemos a missão individual, ou seja, uma responsabilidade. Cada um de nós tem uma responsabilidade espiritual. Cada um de nós tem ouvidos espirituais para entender essa responsabilidade, e tem lábios espirituais para fazer essa responsabilidade se tornar em uma ação. Quando o profeta diz: Senhor, o Senhor que sabe, ele está apontando para alguns de nós que entra diante de Deus dessa maneira. Olha, Senhor, minha vida está difícil, está complicada, tem uma área morta, mas que seja da tua vontade. Meu irmão, você sabia que tem área da tua vida que está morta e não é a vontade de Deus? Ah, não, esse problema, isso é a vontade de Deus. Olha, aconteceu uma tragédia, é a vontade de Deus. Nem sempre, meu irmão. Algumas áreas, algumas situações, alguns cativeiros, traumas na tua vida, que Deus só espera a tua ação para transformar. Tem área na tua vida que está morta e Deus só espera a tua ação para ressuscitar. Se tudo fosse Deus, se tudo fosse da vontade de Deus, por que ele levou o profeta para o meio do deserto e mandou o profeta profetizar? Ele perguntou: profeta, essa bagunça aqui tem jeito? Se fosse para Deus resolver sozinho, Deus não ia querer saber a opinião do profeta, muito menos a minha ou a sua. Se Jesus fosse fazer tudo o que precisava fazer sozinho,
por que ele elegeu 12 discípulos e cuidou deles, tratou e os enviou? Por que Jesus levantou os 12 apóstolos para ser a continuidade da igreja na qual eu e você fazemos parte até hoje? Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Tem área da nossa vida que a gente está assim, Senhor, resolve aí para mim. Senhor, dá um jeito. Sabe o que isso acontece, meu irmão? É aquela palavra que está lá em Tiago. Você ora e não recebe porque você pede errado, você ora errado, você pede para o teu deleite, para o teu comodismo. Deus não trabalha em cima de confusão. Nós temos um Deus que não é um Deus de confusão, mas um Deus de organização e de paz. Quando você ora, Senhor, o Senhor que sabe, o Senhor que resolva, Deus, abençoa a minha vida. Tá, meu filho, você quer que eu abençoe tua vida de que jeito? Abençoa, me dá uma bênção, tá, mas que bênção? Sabe o que isso é? Confusão. Confusão no mundo espiritual. E quando nós confundimos o mundo espiritual, deixamos as coisas incertas, Deus para, porque Deus não age na irresponsabilidade do homem. Deus te chamou, Deus te escolheu e Ele te capacita, Ele te dá uma responsabilidade, Ele te traz o privilégio da salvação para você andar na cura e colher bênçãos. Primeiro, Deus salva através de Jesus. Segundo, Deus cura através de Jesus. Terceiro, Deus abençoa através de Jesus. Então nós temos uma responsabilidade. Por exemplo, para receber salvação, nós sabemos que é necessário conhecer Jesus. Alguém vai nos apresentar Jesus através do Evangelho. Alguém vai pregar para nós a respeito de Jesus. O que acontece? Nós nos arrependemos. Nós sentimos que aquele pecado está nos matando. Então nós decidimos nos arrepender e nós aceitamos Jesus. Automaticamente o nosso nome é escrito no livro da vida quando confessamos Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador. Então vem a salvação, diga amém. Quando eu aceito Jesus, automaticamente eu entro no processo da cura. E para ser curado eu tenho que me submeter. Eu fui no médico e o médico falou, você tem que tomar 3 doses desse remédio por dia, 3 vezes por dia. Tomei o remédio, recebo a cura. Se eu não me submeto ao tratamento, eu posso morrer na doença. Então a nossa alma ela é curada e precisa de cura para manter a salvação, porque a alma doente perde a salvação, meu irmão. Não é que ela perde, ela simplesmente entrega na mão do inimigo. O diabo é o inimigo da tua alma e ele quer adoecer você, para que você rejeite a salvação que é em Cristo. E ele faz isso como? Se você adorar a mim, eu vou te dar todos os reinos da terra. Satanás, o tentador, falou isso para Jesus. Ele fala também para mim e para você. É por isso que ele quer que você esqueça a salvação, que você não se submeta à cura e que você venha buscar Deus por causa das bênçãos. E as bênçãos que Satanás oferece não te colocam na sala do trono. Ela te afastam da sala do trono e te deixam preso nas coisas da terra. É por isso que tem muita gente que vem para a igreja para receber dinheiro, para ganhar emprego, para ganhar marido. Ô meu irmão, se liga, né? Salvação, cura e as bênçãos são consequências de uma vida com Deus. Fala amém se você está entendendo. E muitas vezes, quando a gente está nessa só de bênção, o que a gente faz? Joga para Deus. Ô Senhor, descasca essa batata para mim e quando estiver pronto, manda de volta. Tem coisa que Deus espera que você faça. Deus responde a tua ação. Deus espera que você tome uma atitude. Deus espera isso tudo de nós. Deus espera que cada um de nós tome uma atitude. E Deus está nos mostrando, queridos, áreas da nossa vida que estão mortas, que precisam viver ressurreição. Porque Deus tem o poder e a vontade, ou seja, Ele quer e Ele pode ressuscitar as áreas da tua vida que estão mortas. Mas Ele só vai agir
mediante a nossa ação. Posso falar algo? Deus não responde pedidos, choro. Deus responde ações, atitudes. Atitudes de oração, atitude de clamor, atitude de votos, atitude de jejum, atitude de arrependimento, de adoração, de busca com fome da sua presença e sede da sua palavra. Você precisa ter fome e sede da justiça de Deus. Você precisa ter fome e sede do reino de Deus. Mateus 5,6 está escrito assim: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado é feliz plenamente, ou seja, é a pessoa mais feliz da face da terra. Tem alguém aqui em busca da felicidade? Achou. Está aqui o segredo da felicidade. Bem-aventurado, ou seja, feliz os que têm fome e sede da justiça, pois serão satisfeitos. Então Deus responde ações, atitudes. Deus escolheu você, Deus chamou você, está dando uma responsabilidade para você viver o sobrenatural com Jesus. Então, querido, saia dessa de ora por mim, jejue por mim, se arrependa por mim. Deus não quer que o teu irmão ore por você. Ele levanta intercessores, sim. Nós temos um projeto aqui que toda semana nós escolhemos um irmão para orar por nós. É só isso? Não. Aquele irmão que Deus coloca no nosso lado toda semana, é para ele orar por mim e eu orar por ele. Ou seja, nós estabelecemos no mundo espiritual uma quebra de confusão, uma organização. Porque a Bíblia fala que tem poder na concordância. Quando dois na terra concordam, e está na vontade de Deus, ele diz amém, ou seja, ele realiza. Então você que não gosta de orar pelo teu irmão, entenda, querido, Deus está te dando a oportunidade de acessar o mundo espiritual e sozinho você não consegue. Você precisa de ter alguém do teu lado, você precisa tomar uma atitude no mundo espiritual, e a oração é uma atitude de mover os céus em teu favor. E quando tem alguém concordando contigo, meu irmão, fica melhor ainda. Então saia dessa, ora por mim. Não, meu irmão, vamos orar juntos. Se arrependa por mim, é impossível. Eu posso me arrepender por vocês todos os dias. Mas eu me arrependo aqui, você peca ali. Ou pode ser o contrário, você pode se arrepender por mim, você se arrepende aí, eu peco aqui. Aí faz um jejum por mim, eu fazer jejum por você, então quer dizer que eu vou deixar de comer e você vai sentir fome? Eu vou privar a minha vida de uma rotina que me afasta de Deus e você vai sentir a consequência, é isso? É como se pedisse a alguém, olha, dá para você beber água para matar a minha sede? Isso pode acontecer? Então, meu irmão, tem atitudes que Deus não pode tomar por você, que as outras pessoas não podem tomar por você. Você precisa provocar uma ação que vai trazer de Deus a resposta na tua vida. Se você entende, diz amém. Deus está te chamando no particular, no secreto, para transformar você por dentro. É por isso que ele levou o profeta aqui para o deserto. Por que deserto? Porque é um vale de ossos secos, porque é um lugar que não tem vida. E isso é ruim. Por que ruim? Porque tem um lugar que na tua vida, que é um cemitério. Tem área na tua vida que está morto. Estou falando bobagem? Tem áreas da tua vida que estão mortas. Fala assim, misericórdia. Mas isso também é bom. Porque Deus te levou para um deserto, porque no deserto não tem ninguém. Tem hora que é bom, ou melhor, tem hora que é ruim, quando não tem ninguém ao teu lado. Você se sentir só é ruim, sim ou não? Olha, eu estou sozinho. Isso é ruim. Mas tem hora que você está sozinho, é ótimo. Por quê? Porque ninguém vai atrapalhar, Deus fala contigo. Deus leva você para o deserto, para o vale de osso seco, para o lugar que está morto, que não está acontecendo nada, que está aquele marasmo, aquele paradeiro, aquela passividade total, porque Ele quer exclusividade contigo, Ele quer exclusividade para falar nos teus ouvidos. Não tem nenhuma voz concorrendo com a voz de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas ao nosso redor só atrapalham. Por quê?
A Bíblia diz, na multidão de conselhos, na falta de conselhos, o povo se corrompe. Na multidão de conselhos vem bênçãos. Mas eu entendo uma coisa, querido, não é todo conselho que vai te levar para Deus. Nem todo conselho da multidão que você ouve é bom para você. Tem conselho que você vai ouvir e vai falar assim, está amarrado em nome de Jesus. Cala-se dos meus ouvidos, voz de Satanás. Mas cadê o discernimento para identificar um conselho que é bom e um conselho que é ruim? Uma alma doente abraça todo tipo de conselho, até aquele que fala assim, olha, você não precisa ir para a igreja para ser salvo. Você não precisa de Jesus, você não precisa para a igreja dar dinheiro para pastor, porque eles acrescentam isso. Quando eles não te convencem de não ir para a igreja, eles falam que você vem dar dinheiro para o pastor. Eu quero saber, cadê teu dinheiro? Porque, nem todo conselho que ouvimos é bom, queridos. Nem todo conselho vai frutificar. E é por isso que a gente precisa de um momento de exclusividade. A gente precisa de um momento de individualidade com a voz de Deus. Deus vai te levar para ativar em você o espírito profético. Ele vai te levar para um deserto, para um vale de ossos secos, para um lugar de morte, para você entender que quando você ouve, você fala com poder de transformação. Deus não precisa de plateia para fazer a transformação que Ele deseja fazer na tua vida. Muitas vezes nós gostamos de pessoas ao nosso lado para nos aplaudir, para nos elogiar, para testemunhar que Deus fez coisas grandes na nossa vida. Meu irmão, você não precisa de plateia para ouvir a voz de Deus. Plateia algumas vezes distrai e roubam o foco por causa da vaidade. Deus vai transformar você, meu irmão. E Ele precisa fazer isso num ambiente de exclusividade. Fala assim comigo, eu preciso ouvir para pregar. Pregar não é exatamente falar do Evangelho. Para interceder, para transformar. Por que tem área da tua vida que está morta? Porque você não tem coragem, você não tem a ação de profetizar. Tem mãe que tem medo de profetizar na vida do filho. Tem esposa que não profetiza na vida do marido. Tem marido que não profetiza na vida da família. Tem marido, tem pessoa, tem homem que não profetiza na sua carreira profissional. Por quê? Porque está ouvindo uma voz de multidões dizendo, não precisa disso, não precisa daquilo, faça isso, faça aquilo, vem para cá, vá para lá. E a voz que ele precisa ouvir, que é a voz de renunciar ao pecado, de resistir a Satanás, de submeter a Deus, nem sempre é agradável aos ouvidos. Ele fica assim, será se preciso fazer isso? Tem marido, por exemplo, que casou, mas gosta da vida de solteiro. Aí quando encontra com um amigo e fala, não, esse negócio de ficar em casa, de ficar casadinho, não precisa disso, vamos para a balada. Tem mulher que casou, e não deixou de ser a menininha do papai e da mamãe, que casa, e você entra na casa dela, parece um mar de desorganização, roupa suja pendurada em tudo quanto é lugar, banheiro sujo, louça na pia, comida que não pode fazer, filho correndo de qualquer jeito, o marido insatisfeito. O que é isso, meu irmão? Um vale de osso seco na vida de muitos. Eu não estou falando da vida das pessoas que estão lá fora, não, estou falando daqui, A gente precisa organizar, muitas vezes, a nossa mente, os nossos pensamentos. A Bíblia fala que o homem que titubeia, ou seja, o homem que tem dúvida em seus pensamentos, não recebe nada de Deus. Por quê? Porque ele tem dúvida. É de fé em fé que os justos, ou seja, aqueles que têm fome e sede da justiça, andam. Então, meu irmão, você precisa ter organização, você precisa ter unidade. E o que vai organizar, o que vai transformar, o que vai mudar a tua mente, o que vai mudar o teu ambiente, a tua família, a tua casa, o teu trabalho, a tua vida financeira, a tua saúde. Fala assim comigo, a voz de Deus. Mais forte, a voz de Deus. Põe a mão no teu coração, curve a tua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos neste momento profeticamente, Senhor, nos submetendo ao som da tua voz.
Sitiamos nossos ouvidos espirituais a Ti, Santo Espírito. Fale conosco e que todo caos, que toda bagunça, que toda desorganização, que toda procrastinação, que todo comodismo de entregar para outro, de terceirizar, até mesmo para o Senhor, a responsabilidade que é nossa, seja quebrado agora, que nós possamos assumir a responsabilidade, a ação de andar na Tua presença, de ouvir a Tua voz e de cumprir o Teu mandamento, em nome de Jesus, amém. Ezequiel 37:4. Depois que o profeta jogou a batata quente para Deus, Deus falou: não, eu posso fazer, eu quero fazer, mas para mim fazer, você tem que agir. E Deus disse assim: profetize a esses ossos e diga-lhes. O profeta ouviu e Deus mandou ele falar: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. O profeta ouviu a voz de Deus, na individualidade, no meio do caos. Ele identificou a área que estava morta, ele viu aquele silêncio não era interessante, precisava fazer a coisa acontecer. Versículo 6, o profeta continuou dizendo: porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que acontece, meu irmão? Você precisa ouvir Deus, porque aquele que ouve Deus não tem problema nenhum em falar para os ossos secos. Aquele que ouve a voz de Deus não tem problema nenhum de apresentar Jesus para as pessoas. É aquele que está no metrô lotado, a pessoa pisou no pé dele, ele pede desculpa já falando de Jesus. Espera aí, mas ele que pisou no pé e eu vou pedir desculpa? Sim, meu irmão. O negócio não é quem está certo ou quem está errado, é a oportunidade que você está tendo de levar uma alma para o céu, de salvar uma vida, de apresentar Jesus, de ver se essa pessoa conhecer que existe um Deus que é único, que é Senhor, é Salvador, que cura e abençoa. Mas como você vai compartilhar? Como ouviram? Como crerão daquele que nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como vão pregar se nunca foram enviados? Cristo está nesta igreja e Ele nos chamou, Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos abençoa, mas acima de tudo Ele nos envia, porque nós ouvimos a voz dEle para compartilhar, ou seja, para pregar do seu amor para todos que cruzarem o nosso caminho. Meu irmão, quando nós abrimos a boca para compartilhar o poder que tem na presença e na palavra de Jesus, tudo muda. Olhe para você. De onde você saiu? Quem era você antes de Jesus? Talvez aqui hoje tenha visitantes, pessoas que veio a primeira vez, pessoas que estão conhecendo Jesus agora, mas analise a tua vida. Quem é você com Jesus e quem é você sem Jesus? Se você está aqui neste lugar, você veio pela primeira vez, é porque Deus te trouxe aqui para provocar fome, seja pela presença e pela palavra dEle em você, meu irmão. Deus quer te mostrar que sem Ele você está morto e desorganizado, mas com Ele você pode ter vida, porque Ele derrama o seu Espírito sobre você, e Ele transforma a tua vida. Começa com o teu entendimento. Se você crê, diga amém. Um dia eu fui um dos ossos espalhados no cemitério, assim como a maioria que está aqui hoje. Um dia você foi um dos integrantes do Vale de Ossos Secos. A sua vida estava completamente desorganizada e o Espírito Santo te ensinou a consertar. Um dia, sua saúde estava detonada e o Senhor te ensinou a tratar a doença e a cuidar da saúde. Era assim também na sua vida financeira, e você estava cheio de dívidas, e o Senhor te abençoou, e hoje você até faz investimentos. Vai falando amém, meu irmão, abre a boca. Se Deus não está falando com você, fica calado, mas se você está ouvindo a voz de Deus agora, abre a boca e vamos quebrar esses grilhões. O seu casamento estava abalado. Olha só, presta atenção. O seu casamento estava abalado e hoje você vive uma lua de mel.
Você era cheio de dúvidas e dívidas. E hoje você transborda de fé e de prosperidade. Olha aqui para mim. Até parece que estamos falando de alguém que não existe. Porque você olhou para si mesmo e não achou essas transformações da sua vida. Você continua desorganizado, com algumas áreas doentes, devendo, e o casamento está em crise. E você logo pensou, Deus não está falando de mim. Mas deixa eu te falar, meu irmão, você está completamente enganado. Ele te trouxe aqui hoje para falar contigo, e se você ouvir, crendo, tudo começa a ser transformado dentro de você. Isaías 1,18. Olha só por que Deus te trouxe aqui. Venham, vamos refletir juntos. O que é refletir? Ouvir, falar, pensar, estudar uma situação. Estudar a tua história, ver como é que anda aí o teu interior. Dúvida, bagunça, doença, dívida, ódio, morte, trauma, só coisa ruim. Vamos refletir junto, diz o Senhor. Quem é que está dizendo? Quem é que está falando conosco hoje? Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Está vendo a transformação? Está vendo quando Deus fala e nós ouvimos, a coisa muda? Deus não está aqui para te condenar, Ele não está aqui para te julgar, Ele está aqui para perdoar você, meu irmão, para transformar a tua vida, para purificar. O sangue de Jesus é exatamente para isso. Versículo 19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Repete assim comigo, nem tudo é Deus que faz, mas é Ele quem torna possível o que é impossível. Deus espera de nós atitudes, ações. E é a resposta dele que manifesta o sobrenatural. Não existe impossíveis para Deus. Quando você obedece princípios revelados nas Escrituras, Deus cumpre promessas na sua vida, meu irmão. Deus está falando conosco hoje, que embora haja áreas na nossa vida com legalidade, pecados que nos acusam, de forma silenciosa, porque nem sempre o barulho é interessante para o inferno. Ele quer colocar uma pedra em cima do teu pecado para que você esqueça, porque pecado esquecido é pecado sem perdão. É pecado que fica encoberto, é pecado que fica oculto, é pecado que traz condenação, é pecado que você não lança fora. Jesus acende a luz na nossa vida para que todo pecado oculto seja arrependido, seja confessado. Deus quer transformar nossas histórias. Não importa o nível de pecado, de trauma, de sujeira que há na nossa alma. Não importa o silêncio, porque silêncio, em algumas áreas da nossa vida, é a voz da morte imperando. Deus quer transformar a tua vida num ambiente de festa. Festa é ambiente de alegria, de celebração, de aplausos, de risos, porque Ele diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Deus fala, toda vez que um pecador se arrepende, Deus manda fazer uma festa no céu. Então, nem sempre silêncio é o reino de Deus em tua vida. Pode estar apenas maquiando pecados que estão matando a tua alma. No versículo 14 de Ezequiel 37 tem uma promessa. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Tem uma promessa, tem uma propriedade, tem algo especial de Deus que só você pode viver. Você não pode terceirizar. A promessa é única e exclusivamente para você, meu irmão.
Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Deus está falando com alguém aqui hoje? O Espírito dentro de nós gera vida, interrompe o silêncio da morte, traz o som da vida, organiza, põe de pé. Porque quando o profeta começou a profetizar, no vale de ossos secos, os tendões foram tomando o seu lugar, osso com osso foi se juntando, a pele foi cobrindo, a carne foi se formando no interior, e a Bíblia fala que se colocou de pé um grande exército. O que faltava nesse grande exército? Depois da organização, depois que ouviu e a palavra foi reproduzida, faltava o Espírito. Então o profeta profetizou ao Espírito e aquele grande exército começou a se mexer. Toda vez que um grande exército se move, tem barulho, ou seja, um grande exército do reino de Deus se movendo, acaba com o silêncio da morte. É por isso que nós precisamos ouvir para falar, porque quando você se cala, a morte ganha. A voz da morte não vai prevalecer na tua vida. Fala amém em nome de Jesus. Deus escolheu, querido, homens e mulheres vazios, que querem ser ativados na justiça do céu, para ter fome e sede da sua palavra e da sua presença, para ser cheios de unção. Porei o meu espírito em vocês, ou seja, ungirei vocês com o meu espírito. Em suas palavras, ou seja, as palavras que saírem dos teus lábios, fruto da unção do Espírito de Deus sobre você, tem poder de transformação. Tudo que você falar daqui para frente, depois da tua alma ser transformada, ativada em Deus, vai transformar ambientes. Quantas vezes, queridos, quantas vezes eu sentei com pessoas para apacentar e liberei uma palavra que transformou vida. Agora há pouco eu estava com um discípulo conversando e lembrei de uma situação de muitos anos atrás. Eu tinha um discípulo que era uma família dedicada, uma família de discípulos, marido, mulher e 2 filhos. E tudo que estávamos fazendo, eles estavam juntos. Fazíamos células, evangelismo, trabalhávamos no encontro, orávamos, jejuávamos, víamos aos cultos, estávamos sempre juntos e íamos crescendo no corpo de Cristo. Um belo dia, esse rapaz saiu do trabalho e, em vez de ir para casa, ele parou em um bar. Ele disse que foi abastecer o carro, olhou para a conveniência e a geladeira de bebida, de cerveja, acenou para ele. Ele desceu, pegou uma caixinha, botou dentro do carro e em vez de ir para casa, ele foi para uma biqueira. E ele tinha um monte de ferramenta da empresa no carro, ou seja, detonou tudo lá. Perdeu o emprego. E para não ser preso, ele mentiu dizendo: eu fui sequestrado, eu fui assaltado, eu sofri na mão de bandidos. E depois de um tempo descobriu que ele estava num prostíbulo. E quando a mulher dele descobriu, pensa numa mulher brava. Como pastor, naquele dia, eu entrei na casa. Nós vivemos momentos angustiantes naquela casa, porque esse marido ficou perdido por 3 dias. E veio os piores pensamentos nas nossas mentes. Ele foi morto. Mataram ele, sequestraram, fizeram alguma coisa. E nós orávamos e profetizávamos sobre a vida dele. Ressuscita, ressuscita. Senhor, traz de volta, Senhor, traz de volta. Quando o Senhor trouxe, a mulher queria matar. Naquele momento, eu me posicionei como pastor e disse: olha, o teu esposo não estava na droga, ele não estava na bebida, ele não estava nos braços de prostitutas, ele estava no braço do diabo. O olhar dela mudou, ela fez assim, imediatamente perdoou o marido, abraçou, orou com ele, estão juntos até hoje. E por onde eu sei, parece que geraram mais 3 ou 4 filhos depois disso.
mudaram para o interior, não sei como andam bem, tenho poucas notícias. Mas naquele dia, querido, um espírito de morte entrou na casa para matar um ministério, para destruir uma família, para separar uma casa. Mas a palavra com autoridade, a palavra de perdão, a palavra de vida que fluiu de dentro de mim, restaurou aquele ambiente. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua vida financeira, a tua saúde, as tuas emoções, eu não sei como é que está teu casamento hoje. Mas eu sei de uma coisa, que as áreas que estão silenciosas, ocultando pecados, que as áreas da tua vida que estão morrendo, só precisam de uma ação. Porque Deus está falando. Profetiza. João 11:25. Preste atenção. Olha aqui para mim, não converse. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Quem vive e crê em mim. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê na vida e na ressurreição que há em Cristo, não morrerá eternamente. Eu te pergunto, você crê nisso? Fica de pé. Não converse. Deixa eu perguntar algo para você. Você crê que as áreas que estão mortas na tua vida podem ressuscitar? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Ainda que haja áreas da tua vida que estejam mortas, vai ressuscitar hoje. Você crê nisso? Feche os teus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, como os profetas transportados por Ti para um vale de ossos secos. Pois só podemos transformar aquela área que identificamos que está morta. A área da nossa vida que está uma verdadeira bagunça, um verdadeiro caos e precisa de transformação. Uma área que o Senhor espera que nós tomemos a atitude, pois não queremos entregar a Ti, causando confusão no mundo espiritual. Nós sabemos que o Senhor tem poder e quer ressuscitar aquele morto que está lá no túmulo há 4 dias e até já cheira mal. Mas para que a Tua voz chegue aos ouvidos daquele morto, nós precisamos remover a pedra. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um dos Teus filhos agora, em nome do Senhor Jesus. Fala de uma maneira individual. Põe a mão nos teus ouvidos, queridos. Põe a mão no teu ouvido como se fechasse um ambiente, como se tua vida fosse isolada na presença de Deus, como só existisse você e Deus agora. Nós estamos num ambiente coletivo, onde a glória de Deus se manifesta com um propósito, mas Deus está te isolando. A palavra isolar tem o mesmo significado de santificar, porque santo, kadosh em hebraico, quer dizer separado para Deus, por Deus. O Senhor está te santificando, está te separando agora nesse momento, e Ele fala somente contigo, única e exclusivamente. Ele está falando contigo agora e identifica áreas da tua vida que precisam de ressurreição. Olhe para dentro de você, veja tuas dúvidas, veja teus medos, teus pecados, veja teu casamento, veja teus relacionamentos, veja a tua vida financeira, veja áreas da tua vida que precisam de transformação. Anos que você profetiza ou trabalha, anos que você obedece e cumpre princípios, e tem área da tua vida que ainda está morta. Se você crê, Jesus, que é a ressurreição e a vida,
com a tua atitude de fé nesse momento. Começa a transformar, pois aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim como Deus levou o profeta pelo seu Espírito naquele lugar, Ele falou com aquele profeta e disse: profetiza, manda organizar, manda ficar de pé, ordena ao Espírito para que haja vida. Vida é movimento, vida é ação, vida é obediência, vida. Deus tem para você, meu irmão, uma vida com vida, e essa vida só existe em Jesus Cristo. Comece a identificar as áreas da tua vida que o Espírito está te lembrando. Teve áreas da tua vida que você sabe que está bagunçada, porque está te fazendo sofrer, que está te fazendo perder o sono, que está te fazendo querer desistir. Mas tem área que está silenciosamente oculta, que o Espírito Santo está descortinando para que você perceba. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo diz à sua igreja: profetiza para que essa bagunça que está na tua vida comece a tomar forma, comece a se organizar. Coloca de pé. Começa a orar, família. Começa a profetizar sobre a tua vida. Na área que você identifica que está morta, que está silenciosa, começa a ouvir o som da vida, transformando a tua vida. Abre a tua boca agora, em nome do Senhor Jesus. Começa a orar, decreta, profetiza sobre a tua história, profetiza sobre o teu passado, profetiza sobre teus pecados, profetiza sobre as tuas dores, sobre as tuas necessidades. Abre a tua boca agora e profetiza. Começa a profetizar em nome de Jesus. Ministros e louvores, comece a profetizar na tua área, na tua